E bora ter um BL com fofoca aqui com um tópico só, que é a DMD. Gente, durante essa semana eu acho que a DMD conseguiu fazer tanta decisão errada, mas tanta decisão errada, que ela merece um vídeo pra gente conversar sobre. Primeiro, o Om, no caso, né? Jimmy Om, acabaram com o chip. A maneira que o Om sempre teve tanta química com o Jimmy. A maneira que o Jimmy era carinhoso, e a gente viu isso na DMD Friendship, a gente via isso nas interações. A maneira que o Om sempre teve esse lado mais conectado com o público, e eu fico às vezes com essa dúvida assim, era porque ele era naturalmente afeminado, será? Porque a DMD ama deixar uns atores afeminados do nada, forçar uma feminilidade que não existe. Só que agora quando um é naturalmente mais afeminado, parece que, melhor não. Não. E aí do nada, terminam um chip. Qual o problema de terminarem o chip? O que me preocupa? O Jimmy já passou por questões de saúde mental. Não tem como confirmar se era uma depressão, se foi uma estafa emocional só. Muita gente acha que foi depressão mesmo. E agora isso acontece. Então a galera tá preocupada que talvez ele tenha cansado da questão do chip por falta de oportunidade, talvez por a pressão, ou talvez porque já está começando a ficar cansado de novo de toda essa coisa do trabalho mesmo, assim. Porque ele faz evento, mas está vivendo de evento. Então talvez ele tenha ficado de saco cheio. Pode ser também que ele tenha brigado com o Omo. Se bem que o Omo, quando postou ali a explicação, assim, a carta né, no Insta, ele agradeceu, falou do amor que sente pelo chip, que ele sempre vai ser importante, não sei do que. Ok. Por que que isso foi uma grande burrada? Porque isso desencadeou grandes tretas. O Titi Por andam recebendo muito hate gratuito. Mas o porquê do hate? Exatamente, gratuito. Aí agora, como o Magic Lover vai ter toda essa questão de que tem que fazer, né, trocar o chip do Om e do Jimmy. Quem vai entrar? Aí, dois casais estão recebendo hate gratuito porque não querem. Sempre querem o Zino New. Sempre querem que os dois façam tudo e aí começam a atacar. Só que, gente, não dá para os dois, né, trabalharem como protagonistas em todos os projetos da DMD e ainda o Nunil seguir a carreira musical dele. Calma, né? O que aconteceu? Clever's One e Titipor estão recebendo hate porque eles são os dois chips, né, mais comentados em relação ao Magic Lover. E seria assim, vamos à lógica, tá bom? Se for Titipor, porque já tem Thomas Kong, seria como uma reunião de grande parte do elenco de Your Sky. Se for Clever's One, seria uma reunião dos 4 protagonistas de Kimjira. Então, de uma ou de outra, seria a reunião do elenco de uma das duas séries que juntou mais fãs e sucesso de audiência. Quem me dera foi um sucesso que passou a barreira BL, mas Your Sky foi um tipo de série fofa que entrou na bolha de uma maneira 10 de 10 e ficou na bolha e deixaram Thomas Kong ainda mais populares. Então virou um favorito do público. Virou um favorito.
Your Sky tem box set e Kemjira ainda não fizeram box set da série em si. Então, vamos, né, levar isso como um exemplo. Isso tudo está fazendo com que certas situações causem ataques desnecessários a ambos os chips, porque se for um ou se for outro chip, não é decisão deles. Eles não vão pegar e assinar e dizer assim, não, eu vou entrar aqui na fila de espera. Gente, é uma empresa, tá? Não é lista de espera de doação de órgãos, não é lista de nada. Eles não percebem, os fãs não percebem que não cabe aos atores entrarem ou não. Eles podem aceitar ou recusar o convite, mas eles não podem simplesmente falar assim: eu quero, eu vou e eu vou atuar. Não, não é assim que funciona. A segunda coisa que a DMD fez que é extremamente burra foi o seguinte: vai ter, eu falo DMD, depois eu falo DMD, vocês perceberam? Mas tá. Vai ter a DMD Land, que é um show com os artistas da DMD. O que fizeram? Óbvio que foi de propósito, mas nessa semana, num dos posts, né, do Insta de divulgação, botaram num canto o Nat e no outro canto o James. Agora, com todo o problema, com todas as tretas que rolaram durante o começo do ChipNet JJ, que rolam até hoje, até agora rolam, mesmo com todo o carinho que Love Upon a Time está recebendo, ainda tem gente que fica no não, meu Net James, papá. A DMD coloca os dois no mesmo pôster, sendo que dividiram os atores, os artistas, em grupos e colocaram um ex-chip no mesmo. Acho que o DJ nem estava na foto. É pedir polêmica, é pedir problema. Se vocês forem no perfil e olharem essa foto, os comentários é só: meu Net James está vivo. Net James, amor eterno. Net James, sabe? De fãs internacionais. De fãs que eu digo que nem são os BRs, que são os mais intensos. Fãs Camboja, Vietnã, da própria Tailândia, claro. Falando, não, meu Net James, ai, James Su, te amo, e o Net, tchê. Tu tá recém no segundo episódio de um BL do chip que causou tanto problema por não ter sido bem recebido de começo, porque não queriam que separasse Nat e James, e agora tu coloca os dois na mesma foto. Tipo, o que tu espera com isso? E eu sei que foi uma jogada de marketing teoricamente genial, mas ao mesmo tempo super prejudicial. Porque o que vai acontecer é que esse hate que o JJ já recebe vai aumentar. Porque não querem entender que o chip acabou porque o James queria seguir a carreira musical e que depois teve aquele fracasso que ele fez na solo, mas daí deu certo agora com o Dex, que tá crescendo. Tá crescendo. Não. Eles acham que separaram e aí o Net foi emparelhado lá com o JJ e que não combinam, e que não isso e não aquilo. E quem viu DMD Friendship percebeu que Net e JJ cuidam muito bem um do outro. E que o JJ é super palhaço, brincalhão, mas que na hora de falar sério, ele fala bem sério. E mesmo ele brincando, ele se preocupa com o bem-estar do Net. Então o JJ, no primeiro encontro que eles conseguiram, levou o Net para fazer aquela coisa de pintura, de jogar coisa contra a tela, e bexiguinha de tinta, e isso e que aquilo, para que o Net ficasse mais relaxado, porque ele sabia que o Net estava muito tenso com os problemas,
com a questão de público. Então, para que pudesse ajudar, ele fez aquilo. Sunset Vibes, os protagonistas lá, o Moss Bank, fizeram outras coisas naquele lugar de tintura, mas deixa quieto, né? Quem sabe, sabe. Então, assim, o JJ, por mais que seja tipo novinho, ele tem a maturidade para saber que a situação não é fácil e que ele, como parte do chip, tem uma certa responsabilidade em ajudar o companheiro. Da mesma forma que o Ned, sendo mais velho, quer mimar o JJ. E isso tá dando certo. A química tá boa na série Love Upon a Time. Agora, tu me coloca o chip antigo, que deu toda a polêmica, junto na mesma foto. E não é uma foto com todo o elenco. É uma foto com... Eles vão lançando imagens a cada 6 membros do elenco do casting da DMD. Então, assim, tu podia ter mudado. Tu podia ter colocado James num post e Ned em outro post. Mas não, tu colocou os dois no mesmo para causar burburinho. E isso é um tiro que vai sair pela culatra. Então eu acho que a DMD tá fazendo muita merda com as decisões tomadas. Separou Jimmy On, agora vai dar treta ou pro The First One ou pro Titipor. Se bem que o Titipor já tá recebendo um ódio gratuito. E aí vão falar, não, mas por que tá recebendo? Ninguém sabe. Agora estão falando que é pelo Magic Lover. Mas antes, ninguém sabia, ninguém entendia o porquê de tanto hate, o que estava acontecendo, sabe? Por que estão fazendo isso? Por que? Ninguém sabe. Ninguém tinha ideia. Eu acho que até agora ninguém tem ideia da real origem do problema. Eu, na minha opinião, como fã de BL, eu acho que tem que saber maneirar na hora de criar hype, de criar polêmica, para que os artistas tenham a atenção, mas tenham a atenção da maneira apropriada. James vai sair ileso dessa, mas o Ned e o JJ, que estão com série no ar e tudo mais, podem ser prejudicados. Sabe? Nossa, avacalharam demais dessa vez. Demais. E ainda com o Magic Lover, que ainda nem começou a ser gravado, já vai ter problema no elenco pelo casal que for substituir. Que, na minha opinião, pega um casal da última geração. Pega um Hyunjin, Patty Hyunjin, ou pega um North Otto, que são outros dois que estão recebendo hate, porque o pessoal queria que o Wave ficasse com o North e não o Otto. Que, de novo, uma treta patética, né? Mas tudo bem. Vão sempre reclamar de alguma coisa. Só que, mesmo eles reclamando de alguma coisa, a DMD não deveria alimentar esse tipo de fogo. Mas eu acho que eles querem mais polêmica e, sabe, causar revolta e que movimente em redes sociais e tudo mais e ficar na boca do povo, do que proteger os próprios artistas. Essa é uma realidade. E vocês, o que vocês acharam dessa separação do Jimmy e do On? O que vocês estão achando dessa onda de hate em cima do Titipor? O que vocês acham sobre essa jogada péssima de colocarem James e Ned na mesma imagem de divulgação e não colocarem o JJ? Então ficou tipo... Talvez tenha ficado por gerações, mas botar exatamente um numa ponta e o outro na outra ponta, parece que é de propósito, sabe? Parece que é de propósito. O que vocês estão achando dessas últimas decisões da DMD? Porque agora tá tendo uma onda de término de chip, né? Mas agora no da DMD mesmo, o que vocês estão achando sobre isso? Vamos bater um papo nos comentários, vamos falar a nossa opinião e vejo vocês na próxima.